Salve, salve, turma 201, turma 202, sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, dia 29/9/2021, penúltimo dia do mês de setembro, estatística, e vamos realizar agora nossas atividades. Bom, gente, vamos fechar logo nossa terceira aula, como é que vai funcionar, nossa terceira avaliação. Aula de hoje, tá? E a nossa próxima aula de quarta-feira vai ser somente a revisão. Vamos pegar tudinho, porcentagem, proporção, regra de três simples, análise de gráficos, média aritmética, média ponderada, variância. Então vamos fazer uma revisão disso tudinho, só exercícios, tá? Então está sempre mantendo a lista para vocês e resolvendo as questões aqui. Na próxima sexta-feira, tá? Vocês vão fazer uma atividade online, ok? Online, e vão entregar essa atividade na escola. Lembrando, você vai pegar essa atividade, vai passar papel desse com pauta ou para o caderno. Se tiver mais de uma folha, mande grampear, identifique seu nome e a sua turma. Essa vai ser a nossa atividade final para a nossa terceira avaliação. Lembrando, essa aula de hoje, de quarta-feira, somente revisão, e na sexta-feira eu vou estar passando a nossa avaliação, para fechar a nossa terceira avaliação. Ok, gente? Então, pegando aí o material que eu mandei para vocês ainda hoje, olhem só o que diz a nossa primeira atividade, nossa primeira questão. Deixa eu ver se está rolando aqui o filme. Vamos lá. Ela diz assim: a água é um dos recursos mais importantes para a manutenção da vida. Infelizmente, ela nem sempre é bem cuidada, o que tem gerado grandes contaminações de água potável em nossa sociedade. Um dos meios de contaminação é o desgaste incorreto de óleo de cozinha. O que ele diz? Em 1 litro de óleo, tá, contamina 25 mil litros de água. Então, vou colocar aqui: 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Então já está oferecendo dado para você, tá? Ou seja, 1 litro de óleo apenas, aquele óleozinho de cozinha, ela tem o potencial de contaminar 25 mil litros de água, que poderia ser potável, ou seja, aquela que você consome para beber. Preocupado com essa situação, o síndico de um condomínio resolveu colocar na área comum, tá? Na área comum, um tanque para descarte correto desse óleo. Ao final do mês, ele coletou um total de 135,6 litros. Ele coletou. Caso esse volume de óleo fosse jogado, tá, fora de maneira incorreta, o volume de água contaminada seria, olha só, gente, ao resolver essa questão ela foi mal elaborada. Ele verificou assim: caso esse volume de óleo fosse jogado fora de maneira incorreta, o volume aproximado de água contaminada seria D. Aí ele vem 3 milhões, 3,2 milhões, 3,4 milhões, 3,5 milhões, 4 milhões de litros. Olhe bem, caso esse volume de óleo fosse jogado fora de maneira incorreta, o volume aproximado, tá, de água contaminada seria D. Então vamos lá resolver a questão. Bom, isso aí é uma questão perfeita para a regra de três simples, porque ela relaciona litros de óleo com litros de água, tá certo? Então o que ele diz? Óleo, 1 litro. Além de você ter que saber resolver a regra de três simples,
você ainda precisa escrever quanto é que vale o 25 mil. Lembre-se que não é 25 unidades, é 25 mil. Como é que se escreve 25 mil? Deixa eu colocar aqui embaixo. É o 25 acompanhado de 25 mil é acompanhado de 3 zeros. Então a questão aqui, além do que o problema ele quer que você, na verdade, saiba resolver, que você saiba calcular a regra de 3 simples, né? Relacionar as grandezas e descobrir aquela que está faltando. Ele ainda quer saber se você sabe escrever o número por extensão. Lembre-se, você não vai usar o 25, porque o 25 são 25 unidades. Você tem que usar o 25 realmente mil como ele é. Então é o 25 acompanhado de 3 zeros. 25 mil. Então, litros de água. Pronto. Então aqui está a relação litro de óleo com litro de água. 1 litro de óleo contamina 25 mil litros de água. Então, 135,6 litros de água, de óleo, contamina quantos litros de água? Eu não sei, então dou para ele um valor X. Aí está a relação, tá? E aí o que eu faço? Utilizo a proporção. 1 vezes X é X. 135,6 vezes 25 mil. Então, 25 mil, tá? Vezes 135,6. 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0, 6 vezes 0 dá 0. 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 2, 12, com 3 fica 15. Agora, vamos multiplicar quem? Número 5, não é isso? 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Certo? Agora eu vou multiplicar quem? O número 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. O número 1 está muito grande. Agora eu vou multiplicar quem? O número 1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Agora eu vou o quê? Pessoal, agora o senhor vai somar. 0, 0, 0, 0. 5 mais 5 mais 0 é 10, sobe 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 5, 9. 9 mais 0, 9. 1 mais 7, 8. 8 mais 5, 13. Sobe 1. 1 mais 2, 3. Dos dois fatores que você multiplicou, eu tenho apenas uma casa decimal. Então vai ter que ficar também uma casa decimal. Aqui está. Tá certo? Então, olha só. Uma casa decimal eliminada é o 0, que depois da vírgula não presta para nada, não serve para nada. E como a vírgula passa a ser o último símbolo do número, eu sei que ela existe, mas não precisa mais aparecer. Então, esse valor, que valor é esse aqui? Você conta de 3 em 3, olha, 1.000 milhões. Então, vai dar 3.390.000. O que, professor? Litros de água, tá? Contaminada. 1.000, você conta de 3 em 3, tá? Da direita para a esquerda. 1.000 milhões. Então, 3.390.000 litros de água que seriam contaminados exatos. Esse aqui é o valor exato.
Porque depois que eu fui verificar a questão aqui, tá? Ele é aproximado, porque não tem esse valor aqui, tá? Não tem esse valor aqui. Então a gente vai verificar, vai fazer uma análise aqui para a gente aproximar, ver qual deles está mais próximo das alternativas. Essa questão foi mal elaborada. Certo, gente? Já viram como vai fazer a multiplicação, né? Então vamos lá. Professor, e agora como é que eu faço para transformar? Observe que todos os itens aqui só tem o que? Uma casa decimal, não é isso? Apenas uma casa decimal ele tem. 3 milhões, 3,5, 3,2, 3,4 e 4 milhões. Lembrando que esse 3 eu posso representar por 3,0 e esse 4 eu posso representar por 4,0. Então tem uma casa decimal. Então como é que eu faço para aproximar? Olha só. Então significa que esse valor aproximado vai ser 3,3, porque isso aqui tudo vai ser descartado. Só que aqui não tem 3,3 milhões, lembrando, milhões. Mas aí o que você tem? Como é o número 9, que vai ser logo eliminado, e ele é um valor relativamente alto, então a lei da aproximação, você aumenta isso aqui em uma unidade apenas. Então de 3 passa para 4. É o que nós chamamos de arredondamento de dados. Então esse valor foi arredondado. Então o primeiro valor a ser eliminado é o valor 9, que ele é um valor relativamente alto. Como é um valor relativamente alto? Ele aumenta essa última casa aqui em uma unidade. Então o valor aproximado de litros d'água contaminados seria 3,4 milhões de litros d'água que seriam contaminados com esses 135,6 litros de água. Ok, gente? Pessoal, mas como é que eu sei que é uma casa decimal, ou seja, um valor depois da vírgula? Você olha pelas unidades. Se ele tivesse as unidades com 2 casas decimais, então você teria que considerar também 2 casas decimais. Tá certo, gente? Mas o valor mesmo que ele exato é este aqui, 3.390.000 litros de água. Aproximando pelo que ele quer que, como é uma questão objetiva, você tem que marcar, então esse valor está mais próximo de 3,4 milhões de litros de água. Tá? Essa é a nossa questão. Vamos lá para a nossa segunda questão. O que diz a nossa segunda questão? A chuva, quando em excesso, traz vários problemas para a população. Em uma determinada cidade brasileira, houve a danificação da estrutura de uma ponte. Para arrumá-la, a prefeitura constatou que seriam necessários 12 funcionários para terminar a obra em 2 meses. Olhem bem, 12 funcionários para terminar a obra em 2 meses. Lembre-se que o tempo está em meses, 2 meses. Aí vem a questão. Sabendo que em ano político e usando, tá, a reeleição, sabe que prefeito, infelizmente, político tem isso, o prefeito decidiu que terminaria a obra em 15 dias. De novo, ele ofereceu um tempo, só que agora em dias. Então, aqueles meses vão ter que ser transformados em dias. Vou já explicar direitinho para você. A quantidade de funcionários necessários para realizar a obra nesse período é de, ou seja, a obra não pode ser terminada em 2 meses. Tem que ser em 15 dias. Tá certo? Então, nós vamos ter que transformar meses para dias. Tá bom? Segunda questão. Dois meses, mas para terminar em 2 meses, ele precisaria de quantos funcionários? 12 funcionários. Olha só, para ele terminar a obra em 2 meses, ele vai precisar de 12 funcionários. Só que, como é ano de eleição, ele precisa terminar a obra em quantos dias?
15 dias. Então, para você fazer isso aqui, é uma regra de 3 simples. Para você fazer a relação, você não pode ter o tempo em meses e o tempo em dias. Tem que ser isso aqui em meses ou isso aqui em dias. Dias, dias, meses, meses. Tá certo? Quantos funcionários para terminar essa obra em 15 dias? Aí eu não sei. Então, vamos transformar esse tempo aqui de 2 meses para dias. Professor, tem mês do ano, quando ele é bissexto, que só tem o quê? 28 dias, que é os meses de fevereiro. Tem ano que ele não é bissexto, ele tem 29 dias. Tem meses, como esse mês agora de setembro, tem 30 dias. Já o mês de outubro, ele tem 31 dias. Como é que eu vou saber? Pois é, para a matemática, ela considera sempre os meses 30 dias, independente do mês. E o ano, geralmente ele considera tendo o ano 360 dias. Se ele quiser um valor diferente, ele informa na questão. Considere o mês de setembro com 31 dias. O mês de agosto, que tem 31 dias. Você calcula com 31. Mas se ele não especificar nada, são 30 dias. E o ano 360 dias. Ok? Então, se um mês tem 30 dias, 2 meses tem o quê? 60 dias. Então, o que ele diz aqui? Que em 60 dias, 12 funcionários conseguem fazer a ponte. Mas só que ele quer a ponte em 15 dias. Então, para isso, eu vou ter que mudar o número de funcionários. Não é isso? Então, vamos lá fazer a relação. Regra de 3 simples. Que é isso? Tempo e números de funcionários. Essas são as duas grandezas. Em quanto tempo? 60 dias para fazer a ponte em preciso de 12 funcionários, certo? Só que agora a ponte precisa ser feita em 15 dias. Ó, 15 dias. Quantos funcionários serão necessários para que seja feito nesse tempo? Os 12 não dá. Os 12 trabalhando direto, de sol a sol, eles terminam em 60 dias. Só que a eleição precisa ser feita em 15 dias. Então, vai mudar o número de funcionários. Ok? Vamos lá? Primeiro, processo das setas. Lembre da regra de 3 simples. Nós utilizamos o processo das setas. A primeira seta, ela é sempre voltada aonde da grandeza que eu tenho os 2 valores. E ela é sempre apontada para o lado do maior número. Então, nesse caso, ela vai ser apontada para o 60. Porque 60 é maior do que 15. Certo? A segunda seta, você vai ter que responder se e então. Professor, eu esqueci. É só você ir lá, se você está inscrito no meu canal, basta você ir lá, todas as aulas estão gravadas. Regra de 3 simples, já está gravada lá a aula. Você assiste a aula de novo e relembra do conteúdo da regra de 3 simples. Está tudo lá, como eu ensinei para vocês. Tá bom? Então, olhem só. Se eu precisar dizer mais ou maior, a segunda seta é para baixo. Se eu precisar dizer menos ou menor, a seta é voltada para cima. Lembrando, fazendo aquela leitura se e então. Então, vamos lá. Se, para fazer a ponte, para fazer essa ponte em 60 dias, nós precisamos de 12 funcionários, agora eu preciso fazer a ponte em 15 dias. 15 dias. Eu vou precisar de mais ou de menos funcionários? Se o tempo de trabalho vai diminuir, então eu preciso de mais gente para ajudar. Então, mais, a segunda seta voltada para baixo. E aí, seta voltada para baixo, voltada para cima, para baixo, elas são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. Ou seja, uma aumenta, a outra diminui. Ou então, uma diminui e a outra aumenta. E aí, ao montar minha proporção, alguém vai ter que ser invertido. Então, eu vou invertir aqui, tá? Fazer a inversão aqui, vai ficar 60 está para 15, assim como x está para 12. Pronto, tá? Como elas são grandezas inversamente proporcionais, ou seja, uma aumenta, a outra diminui, quando eu monto a minha proporção
Tá? Para eu poder calcular o valor desconhecido que é x, alguém vai ter que ser invertido. Eu posso fazer a inversão aqui e manter aqui 12 para x, não tem problema nenhum, o resultado vai dar o mesmo. Mas eu mantive 60 para 15 e fiz a inversão aqui, ó, x para 12. Aí eu utilizo a proporção. 15 vezes x dá 15x. 60 vezes 12 é 60 vezes 12. Eu não quero logo multiplicar, porque senão 60 por 12 fica um valor alto e eu não gosto. Tá? Então eu deixo por enquanto assim. Como eu quero calcular o valor de x, o número 15 está multiplicando, passa para o segundo número com operação inversa dividindo. E aí o que eu faço? Eu utilizo simplificação. 60 dá para dividir por 15. Dá para dividir, professor? Dá. 60 dividido por 15 dá quanto? Dá 4, tá? 4 vezes 15 é 60. Então a conta vai ficar 4 vezes 12. 4 vezes 12 é igual a 48. 48 o quê? 48 funcionários. Então, para esse prefeito conseguir reconstruir a ponte em 15 dias, ele vai precisar de 48 funcionários. Observa, o valor de x ele representa o número 48. Observe que o 48 é bem maior do que 12. Só que antes nós não sabia porque ele é uma variável, um valor desconhecido. Agora eu já sei. Tá? Então, item D. 48 funcionários eu vou precisar, o prefeito vai precisar para terminar essa obra. Certo, gente? Então, dê uma boa olhada. Se você tiver dificuldade de dividir ou simplificar, você pode multiplicar 60 vezes 12 dá 6, dá 72, 720. 720 dividido para 15 é igual a 48. Quer ver, ó? 720 dividido para 15. 72 dividido por 15 dá por 4. Por que não dá por 5? 5 vezes 15 é 75. Vai ultrapassar, não pode. Tem que ser igual ou um pouco menor. Então é por 4. 4 vezes 15 é 60. 60 para 72 faltam 12. Baixa o 0. 120 dividido por 15 dá por 8. 8 vezes 15, 120. Para 120 não falta nada. 720 dividido para 15, 48. Professor, qual seria a outra forma também de calcular isso? A outra forma é utilizando simplificação. Tá? Como é que você simplifica? Você faz isso aqui. Ó. 12 e 15. Tem algum número que consegue dividir os dois ao mesmo tempo? Tem. E seria o número 3. 12 dividido por 3 dá 4. 15 dividido por 3 dá 5. 65 dá para simplificar? Dá. 60 dividido por 5 dá 12. 5 dividido para 5 dá 1. Então, 12 vezes 4, 48. 48 dividido por 1 é igual a 48. Então, você tem várias maneiras que você possa utilizar de regras para chegar ao resultado. Eu não gosto de utilizar a multiplicação, como eu fiz 720, porque fica um valor muito alto, demora muito, dá muito trabalho. Eu prefiro utilizar logo a simplificação, porque o seu nome está dizendo, você simplifica uma conta. Deixa ela bem simples, tá? Então, olhem bem. Vamos lá, terceira questão. O que é que diz a nossa terceira questão? 25 representa quanto por cento de 200? Bom, aí é cálculo de porcentagem utilizando regra de 3 simples. 25 representa quanto por cento de 200?
Não esqueçam de relacionar tudo por tudo. Cálculo e porcentagem também tem aula gravada, tá? Terceira questão. 20 representa quanto por cento de 200, certo? Então vamos lá fazer a relação. 200 representa todo o dinheiro que eu tenho. E ele em porcentagem equivale a quanto? Tudo por tudo em porcentagem equivale o que? A 100%, tá? Se a turma, na nossa escola, na nossa sala de aula tem 40 alunos, esses 40 alunos representam 100% da turma. Sempre nós relacionamos por 100% tudo. Então, esses 20 representam quanto por cento? Não esqueça, o valor embaixo do valor, porcentagem embaixo de porcentagem. Os 200 representam os 100%, então os 20 desses 200 representam quanto por cento? X. Já na porcentagem você não precisa verificar se são grandezas diretamente, sempre elas são diretamente, tá? Vai ficar 200 está para 20, assim como 100 está para X. 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo logo, para simplificar. 20 vezes X, 20x. 2 vezes 100. Como o número 20 está multiplicando, passa dividindo. Certo? 0 em cima, 0 embaixo, eu cancelo. 2 vezes 10, 20. 20 dividido para 2, 10. Ou então já simplifica esses dois. 2 dividido para 2 dá 1. 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 10, 10. 10 dividido para 1 é igual a 10. 10 o que? Por cento. Quanto é 10% de 200? É 20. Resultado final. Tá? Vamos lá para a nossa quarta questão, gente. Então, item D de novo. D de dado, 20%. Olhem bem. Você deve se perguntar por curiosidade, por que às vezes o professor some, anda um pouquinho? É porque eu preciso olhar aqui na frente do celular o tempo de aula, porque como eu não tenho chip de memória, o meu tempo ele é selado do celular, 35, 32 minutos, termina, e eu fico falando aqui e o tempo já acabou, não grava mais. Aí por isso que eu tenho que dar uma olhada de vez em quando para ficar cronometrando o tempo. Vamos lá para a nossa quarta questão. O que é que diz a nossa quarta questão? Na promoção de uma loja de eletrodoméstico, um aparelho de som que custava R$400 teve um desconto de 12%. Quanto o cliente que decidir comprar o equipamento pagará? Então, olha só, o produto custa R$400, mas ele teve um desconto de 12%. Então, quanto ele vai pagar por esse produto, certo? Então, olhem bem. Primeiro, eu preciso saber quanto é 12% de 400. Como é um desconto, o que eu faço? Esse valor, quando eu descobrir, eu subtraio dos 400. Se fosse um reajuste, um aumento, digamos que a passagem de ônibus daqui para Fortaleza fosse R$400 e ela teve um reajuste de 12%, ou seja, um aumento de 12%. Então, primeiro eu teria que saber quanto é 12% de 400, depois eu vou somar com 400 para saber para quanto vai a nova passagem. Então, primeiro você precisa saber quanto por cento daquele valor você tem, certo? Então, os 400, essa é a nossa quarta questão. Então, esse valor 400 em porcentagem equivale o que? A 100%. Professor, e se eu colocar o vírgula 00 já que é dinheiro? Não trabalhe com esse valor, não há necessidade. Ele apenas tem a função de representar que é dinheiro, que o nosso dinheiro ele tem no máximo 2 casas decimais, 2 valores depois da vírgula, mas não use para cálculo. Mas se eu colocar até errado, não é que esteja errado, senão você vai ter um trabalho desnecessário, vai aumentar o seu trabalho. E lembre-se que resolvendo as questões numa prova do Enem, prova de concurso, tempo é tudo.
Então você não vai precisar aumentando o seu tempo para resolver questões, tá certo? Lembre-se que está fazendo uma prova de concurso, o tempo passa muito rápido. Então ele quer saber quanto é 12% de 400. Pronto. 400 equivale a 100%, então 12% de 400 equivale a quanto? A x, certo? Lembrando que não precisa saber se são diretamente ou inversamente. A regra de 3 em porcentagem sempre é diretamente proporcional, tá? Então 400 está para x, assim como 100 está para 12. Vamos lá utilizar a proporção. X vezes 100 é igual a 100x. 400 vezes 12 é 400 vezes 12. Como eu quero calcular o valor de x, o número 100 está multiplicando, passa dividindo. Certo? 0 no antecedente, 0 no consequente, você cancela. Certo? 4 vezes 12, 48. 48 dividido por 1 é igual a 48. Ou seja, 12% de 400 é igual a 48. Ou seja, ele vai pagar R$ 48? Não. Esse é o valor do desconto. Ele iria pagar 400, mas vai ter um desconto de 12%, que equivale a 48. Então você vai retirar dos R$ 448. Certo? 0, posso subtrair 8? Não, não posso. Então vou ter que pedir emprestado. O 0 ao lado não tem nada para emprestar. Só quem tem para emprestar é o 4. Só que o 4 não pode emprestar porque está lá. Como é que ele faz? Ele empresta o 0 do lado e o 0 do lado empresta para outro valor. No final, todo mundo vai ter o que subtrair. Então, olhem só. 4 passando um para cá, ele fica valendo de 3. Esse aqui de 10. Valendo 10, ele joga para lá, fica valendo de 9. E esse aqui de 10. 10 menos 8, 2. 9 menos 4, 5. E aqui sobra 3. Ou seja, quanto o cliente que decidir comprar vai pagar? Pagará. Resposta. R de real. O S cortado, que significa cifrão, representa que esse valor é um dinheiro. 352 o que? Reais. Esse é o valor que ele vai pagar pelo produto. De novo, o item D, R$ 352. Bom, gente, o tempo já está no limite, então vai ficar a quinta e a sexta questão para nós resolvermos na próxima aula, tá certo? Não esqueçam de preencher o formulário de frequência de vocês, gente. A turma está tendo pouca adesão. Cada aula que você assiste fica gravado, não quem assistiu, mas o número de pessoas que assistiram a aula está sendo muito pouca. Não deixe de preencher o seu formulário de frequência, não deixe de assistir às aulas, frequente as aulas, participe das aulas, nossas aulas são gravadas. Você pode assistir o horário que você quiser e puder. Se quiser dar um like, se gostou da aula, dê um like. Se não gostou também, foi muito rápido hoje, dê um dislike. Também eu gosto, quando eu recebo críticas, peça para melhorar nossas aulas. Ok, gente? Bons estudos e até a próxima, gente.